Olá, estamos começando o nosso 6º episódio da 2ª temporada do programa DNA. Nós vamos tratar hoje de um tema muito conversado ultimamente, mas que ainda requer entendimentos práticos sobre ele. Inteligência emocional em momentos de crise é o tema de hoje e propõe uma reflexão com abordagem focada na sabedoria emocional. Para isso, nós estamos conectados com uma psicóloga, também coach e especialista em gestão da atenção em saúde, com experiência em gestão em saúde pública e também em gestão de riscos na saúde privada. Com atuação clínica há mais de 10 anos, ela também é cofundadora da Inspiracer, uma escola atuante no desenvolvimento humano, autoconhecimento e gestão das emoções. Seja bem-vinda ao nosso programa, Juliane Camargos. Tudo bem? Obrigada, Aninha. Agradeço demais o convite de estar aqui com vocês. Um prazer imenso, obrigada pelo aceite também, né? Ju está falando lá de Minas Gerais, né, Ju? Mais uma que eu estou importando da Terra Amada. Estou em Minas. Pois é, e o nosso programa agora está com essa possibilidade, né? Porque a gestão da crise trouxe também essa oportunidade, que por meio dessa plataforma a gente consiga, né, trazer outras parcerias do Brasil todo, assim, que a gente pode trabalhar. Muito bacana, novos mundos, novas conexões, novos fazeres. Com certeza. Ô Ju, você tem uma trajetória de carreira que te conduziu não só pela clínica, mas que também culminou numa experiência de gestão, e mais recentemente com atuação também sobre gestão das emoções no âmbito do desenvolvimento por meio da educação, né, com a Escola Inspiracer. Apresenta um pouquinho da Juliane e das suas experiências na construção da tua carreira até chegar nesse ponto de desenvolvimento com a Inspiracer. Tá. Não tem como começar a falar de mim sem falar, né? Que é mãe, mulher, namorada, né? Profissional. Porque nós somos multifacetários, né? E a gente precisa ter essa compreensão de cada pontinho que temos na nossa vida. Então, eu sou formada em psicologia, né? Escolhi a psicologia com 9 anos de idade, né? Foi uma decisão que eu tomei sem muito tempo compreensão de mim. E ela foi se conectando com o meu propósito de vida, que foi ficando cada vez mais claro, que culminou onde você está dizendo, né, na transformação humana, através da educação. Minha trajetória não é só na clínica, igual você falou, eu fui gestora municipal do SUS, né, gestora do SUS de um município aqui em Minas, onde me possibilitou conhecer você, né, e além de você, muitas outras pessoas e ter muito conhecimento, assim. Foi onde eu mais aprendi a lidar também com o outro, né? Porque é um universo muito complexo. E aí eu fui me especializando, porque esse é um pouco de mim, eu gosto de entender do que faço, né? E aí eu fui me especializando em gestão da atenção à saúde, que também leva muito para essa questão de compreender num âmbito muito mais amplo do que só superficial, né? E aí, depois disso, eu fiquei alguns anos, né, sem entrar em muitas idades, alguns anos na saúde pública, isso. Depois eu fui atuar um pouquinho na saúde privada, onde foi ficando cada vez mais forte o entendimento sobre o meu propósito de vida, e aí eu fundei, junto com um sócio, a Escola Inspiracer, que é uma escola de desenvolvimento de soft skills, mas depois eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho desses softwares. Juliane, eu queria muito conversar com você hoje sobre emoções, né? A gente vai falar sobre inteligência emocional, e o nosso tema trata de inteligência emocional em momentos de crise, mas é muito importante a gente frisar que a gente não está falando só da crise da pandemia, né? Mas a gente também está falando de todo momento de crise que também pode ser interna. Mas a gente sabe que falar de emoções é sempre muito subjetivo, né? A gente se interessa pelo tema, a gente busca muitas vezes compreender melhor, né? Mas a gente ainda tem uma dificuldade no entendimento prático sobre o que é inteligência emocional, né? Então, eu queria que você contextualizasse esse tema hoje, introduzindo o papo sobre emoções e suas subjetividades. Dá uma aula pra gente. E é bacana isso que você está dizendo, Aninha, porque ao contrário que a gente pensa que emoção é só aquilo que está na flor da pele, mas muitas vezes a gente usa o pensamento
como uma justificativa para estar racionalizando, e na verdade nós estamos sendo também emocionais. Nós também somos emocionais com o pensamento. Não é só com o que eu sinto, às vezes o que eu penso também, ele é emocional. Então isso é muito importante, porque a gente tem uma tendência a achar que tudo que vem do pensamento é racional e tudo que vem desse sentimento é emocional. Não necessariamente. Às vezes quando eu pego um pensamento, transformo em verdade e não questiono ele, pode ser por base de emoções que estão ali incentivando esses pensamentos. Vamos lá, vamos começar do início. As emoções, elas são essenciais, né? As emoções, elas nos comunicam sempre algo. E como que a gente vai se constituindo? Na relação com o outro. Então, na medida que eu vou compreendendo como eu me sinto diante de algumas situações, eu também me permito construir alternativas mais saudáveis para essas situações. Por que nós pensamos em emoções em momentos de crise, né? Porque nós vivemos pequenos momentos de crise o tempo inteiro. Né? Aquilo que é crise para mim, às vezes não é crise para o outro, às vezes para um estudante não conseguir entregar um trabalho no momento oportuno, vira uma crise, às vezes para um gerente de uma empresa ver sua equipe desmotivada é um momento de crise, e aí eu fiquei pensando assim, né? Chega no consultório diversos motivos. E a intensidade desses motivos dependem muito mais da importância que tem aquilo para aquele sujeito do que para o outro. Então, quando você fala da subjetividade, né, concordo com você que o que desperta a emoção em cada um é subjetivo. Às vezes, uma determinada cena que pode ser impactante para alguém causar uma tristeza, para o outro vai causar uma raiva, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, numa fila de supermercado e ficar serenamente, aquilo não impacta emocionalmente nada, mas em outras pessoas de ter que esperar aquilo começar a gerar uma frustração e um nível de emoção mais raivosa e intensa. Então, mas de onde parte tudo, né? Vamos pensar. A gente se constitui na relação com o outro. Então, não tem como eu compreender as minhas emoções sem antes me compreender. As emoções, elas não são fragmentadas, né? As emoções são parte de mim, né? Eu não sou parte das minhas emoções, as emoções são parte de mim, então eu sou um ser maior. E aí, me compreender como eu vou me relacionando e me constituindo é essencial para uma gestão da emoção, né? Então, nós temos vários teóricos, né? Inclusive, Daniel Goleman difundiu esse termo inteligência emocional, e é ótimo, porque está todo mundo falando de inteligência emocional, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que muito mais do que saber o que eu sinto, é compreender e fazer algo com isso, né? Isso é sabedoria emocional, né? Eu costumo dizer que inteligência é eu saber que o tomate é uma fruta, e sabedoria é eu saber que não vou usar o tomate na salada de fruta. Então, como que eu sei isso? Porque eu compreendo, né, a essência ali do tomate, o sabor, com o que ele combina. Então, é essencial partir tudo da compreensão de si, né? Às vezes chega no consultório pessoas que querem evoluir, ter uma gestão da sua emoção, mas não querem parar para observar a si. Não tem outro jeito, gente, né? Não tem como ter um desenvolvimento interno, um desenvolvimento pessoal sem autocompreensão, sem autoconhecimento, né? Tanto que um dos pilares da inteligência emocional é essa autocompreensão, né? E vamos lá, voltando agora. A emoção, ela tem um papel fundamental. Por exemplo, quais são as emoções primárias? Porque nós temos as emoções primárias e secundárias. As secundárias são aquelas que nós vamos adquirindo na relação. Mas nós temos as emoções primárias, todo mundo tem. Se eu fizer uma cara assim, todo mundo sabe que eu estou fazendo cara de brava. Né? Se eu fizer uma cara assim, tá todo mundo vendo que eu estou feliz. Ou então, triste, né? As emoções primárias, elas tinham principalmente lá atrás, né, nos primórdios, a função de sobrevivência.
né? E hoje elas ainda têm um pouco. A questão é que a gente tem uma intensidade tão grande com essas emoções. Lembra das secundárias? Então, também eu vou adquirindo. Então, aquilo que eu vou vivenciando também vai conectando o despertar dessas emoções. E aí, se eu não conheço o que me desperta essa emoção, eu também não vou saber como conduzir. Mas, por exemplo, o que faz com que a gente não atravesse uma avenida movimentada sem o sinal estar fechado para o carro, pro motorista? É o medo. É o meu medo, sabe? Que se eu for atravessar aquela avenida com um monte de carro passando, eu posso colocar a minha vida em risco. É aquele então, primeiro instinto, né, Ada? Exatamente. Então, as nossas emoções, elas são essenciais. Algumas pessoas procuram, principalmente a terapia, no intuito de, eu não quero sentir nada, né? A questão não é o que a gente sente, é o que está despertando e eu desconheço. Porque se eu conheço o que me desperta, aquilo já faz com que eu crie um repertório para saber lidar mesmo com isso. E isso, inclusive, hoje nos estudos, eu sou da área de marketing, né, Juliane? Então, não preciso puxar a sardinha. Estudos sobre comportamento de consumo, inclusive, mostram o quanto a emoção, ela é definitiva dentro de um processo de compra. Né? Às vezes a gente pensa que a compra ela é racional, não, ela não é. Né? Na grande parte do tempo, ela é muito mais emocional. Até porque, se fosse assim, a gente só consumiria coisas que, racionalmente, a gente sabe que são melhores para a saúde. E, principalmente nós mulheres, tem hora que a gente compra uma bolsa e a gente não precisa de mais uma, né? Não tem nada racional nisso. Tem uma ligação, inclusive, com o impulso. Agora, uma coisa, Juliane, que é um fato também, é que muito tem se falado sobre esse processo de autoconhecimento, mas as pessoas têm muita resistência em passar pelo processo também, né? O que você diria para quebrar um pouco a resistência e tornar isso mais acessível para as pessoas? Eu costumo dizer duas coisas, sabe, Ana? A primeira, que realmente crescer dói. Né? Alguém já escutou isso? Às vezes, quando a criança está literalmente no seu desenvolvimento, né, de crescimento, às vezes ela começa a ter umas dorzinhas. Porque crescer dói, às vezes é mexer em pontos que a gente queria não olhar. Mas não tem jeito. Curar, a gente precisa manipular. Então, por exemplo, se eu caio e machuco meu joelho só vai melhorar quando eu for parar para cuidar dele manipulando, vou desinfectar, vou colocar um curativo. Então, às vezes a dor, ela é passageira, aí tem uma escolha ali. Eu escolho sentir uma dor para curar aquilo e não sentir mais aquela dor, transformar em outra emoção, ou eu quero ficar sentindo doses pequenas de dor. Né, e que talvez nunca vai ter um fim. E aí, essa resistência, muitas vezes, ela é inconsciente. Às vezes, a pessoa, o sujeito quer conscientemente fazer esse processo de autoconhecimento, mas existe uma barreira interna, que nós chamamos de resistência na psicanálise, para sair dessa zona de conforto, que não, às vezes, não é tão confortável assim. Mas, às vezes, por ser conhecido, a gente acha que é confortável. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, mas essa dor eu já conheço. Né? E aí eu concluo, e se o outro lugar não for com dor? Né? Porque eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso. É sair de um ponto onde tem desconforto para um ponto confortável. Um processo terapêutico, o ponto principal é o bem-estar. Se aquilo está te incomodando, não te faz bem, está estranho. O processo, ele pode ser doloroso, naturalmente ele né, como a gente fala, é um processo de expansão. Mas também é libertador. Mas quando a gente fala de um processo de aprendizagem, a gente também está falando de algo que pode ser construído dentro de um tempo e de um ritmo que, de uma certa forma, pode ser confortável para a pessoa, não é? Pode sim, Aninha. Assim, tudo tem a ver com também a maturidade da minha compreensão, e que isso eu adquirindo, né? Às vezes chega uma pessoa que acha que ela já tem que estar super preparada para um processo terapêutico. Isso é construído, e tudo no tempo do outro, né? Se tá forçando demais, se tá doído demais, peraí, vamos um pouco mais devagar no seu tempo, porque o foco não é o bem-estar. Sim. Então, se conhecer não pode ser uma coisa ruim, né? É ruim quando eu penso que eu não vou evoluir para algo melhor. Sim. Porque, como é desconhecido, como eu ainda não conheço aquele outro lugar, o que é um novo lugar sobre mim,
eu acabo achando que aquilo vai me gerar desconforto. E aí, quando você vai se despertando, eu começo a dizer que tudo começa do despertar, né? Porque tem que ter um desejo. Se eu não tenho um desejo de me conhecer, por que se conhecer é um ato de coragem, né? Porque nós temos a nossa sombra e a nossa luz. Então, se conhecer não é só falar da nossa parte boa. Nossa parte boa é muito tranquilo, né? A questão da evolução, e inclusive tem um provérbio chinês que fala isso, que a nossa fortaleza está na nossa fraqueza. Então, onde eu sou mais frágil é onde eu posso muito mais evoluir. É onde o poder se aperfeiçoa. A Bíblia também fala. Onde eu estou bem, eu já estou bem. Eu só posso ficar melhor ainda onde eu ainda não estou bem. Ótimo. Ju, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalinho, é bem rapidinho, tá bom? Já já a gente volta. Tá aí.